Terceiro sargento da reserva de intendência, Brizola. Boa tarde, amiguinho. Estamos aí, segunda-feira, segundo dia da semana, começando. Vamos falar aqui um pouquinho sobre todos. Estamos aí com os caminhoneiros pelo Brasil contra o comunismo, né? É um trabalho individual de cada pessoa que está desperta, consciente, um por um, falando para uma pessoa, para 10 pessoas. E um dia nós conseguimos chegar lá a um país totalmente livre desse sistema aí que destruiu milhares de pessoas, matou de fome, de paredão, né? Na Rússia, na China, do Mao Tse, na Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, o Muro de Berlim, lembra disso? Pois é, eu me lembro disso, né? Desde 91, quando caiu, instauraram o Foro de São Paulo aqui no Brasil, na América Latina, e temos aí Cuba, Venezuela, temos a Venezuela do Sul, a Argentina caminhando por um caminho meio sem volta, e nós temos que lutar contra isso. Nós que estamos um pouquinho despertos, estamos aí. Eu acho que a melhor solução ainda continuo dizendo que é o que o governo federal vem fazendo, uma intervenção militar. Não precisamos derrubar governos, não precisamos derrubar nada disso, precisamos colocar gente habilitada a administrar as coisas, assim como o nosso governo federal tem feito. Tem hoje mais de 2.000 militares nos grandes primeiro, segundo, terceiro escalão do governo federal, né? Então tá bonito que tenha acontecido, mas nós ainda achamos que com a força dos caminhoneiros e do povo um dia podemos acontecer igual lá no Chile, que 20 e poucos dias que ficaram reunidos e paralisados com pauta pré-determinada, o governo corrupto caiu de vez. E hoje o Chile vive uma das melhores situações para se viver, um dos melhores países para se viver aqui na América do Sul, na América Latina. Então, é isso aí, o povo tem essa força, porque o artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, diz que o povo despertar para isso e descobrir e perceber o poder que tem na mão. Ninguém segura o povo, esse povo forte e aguerrido que é o povo brasileiro, esse povo feliz, sabe viver bem, né? Mas hoje nós estamos falando sobre intervenção, como sempre, né? Quero apresentar para vocês a intervenção na Amazônia, tá? Intervenção militar já acontece e já está na Amazônia e já esteve no sul do Brasil. Vamos fazer um vídeo disso aí mostrando para vocês. Mas a intervenção começou pelo governo federal, por Brasília, e nesse momento a intervenção militar está na Amazônia. Quem está lá sabe dizer isso aí para nós. E vou mostrar alguns dados aqui. Essa semana, o general Heleno, semana que passou, o general Heleno teve se manifestando, discursando no Supremo Tribunal Federal, e de forma muito clara ele deixou muita informação para a gente aqui, e eu vou tentar dar um resuminho aqui para você ver se aproveita, né? A frase que mais me impactou foi no final do discurso, quando ele fala assim que não podemos admitir nações, entidades e personalidades estrangeiras sem passado e sem condição moral de cobrar do nosso país. Vemos aí hoje Macron, francês, Merkel, alemã, cobrando as florestas do Brasil, entendeu? Como se, tá? Então nós sabemos que o interesse maior deles não tem nada a ver com árvore, que fosse árvore eles simplesmente replantavam as deles lá e faziam floresta de novo, né? Mas eu tenho os números aqui, né? O interesse deles nós sabemos que é por baixo da árvore, no subsolo, o que tem, né? Então, o Brasil, só da Amazônia Legal, aí temos mais de 5.000 quilômetros quadrados. Isso cabe toda a União Europeia dentro da Amazônia. E ali é tudo mato, floresta, né? Como o general Heleno, que teve discursando, foi comandante militar da Amazônia, disse no próprio discurso que nos anos que ele ficou lá, com todo o recurso, meios de transporte, de ir e vir, e condições, ele não conseguiu conhecer tudo, porque é impossível, é tudo muito grande, né? Precisa de recurso financeiro, precisa de pessoal, precisa de infraestrutura, precisa de meios e vias de transporte, que é muito difícil os acessos às localidades, às cidades tudo distante, né? Precisa de saneamento básico, que hoje em dia sabemos, né, dados já que metade da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Precisa de um atendimento judiciário, precisa de vigilância nas fronteiras, precisa de regulamentação fundiária legal, né, séria mesmo, né, precisa de educação para aqueles povos, precisa de assistência hospitalar. Nas palavras dele era urgente ainda isso, né, precisa de gestão pública séria, sem viés ideológico, precisa de regulamentação na exploração do garimpo. É muita coisa, né, precisa de ilícitos, combate, né, ilícitos, precisa cuidar disso, né, precisa de atendimento
ao público, né, sem viés político-ideológico, mas esses indígenas e as populações que lá vivem, porque são estados às vezes isolados, Acre, Roraima, Amapá, abandonados lá longe, né, tá? Planejamento a médio prazo, assim, realista e eficiente. Porque não adianta nós fazer um relatório sonhador aqui, que na verdade ninguém pode atingir e chegar ao final disso aí, tá bem? Se você gostar desse vídeo, dê o teu like, dê o teu dislike, se quiser compartilhar, se quiser comentar, se quiser xingar, está aberto aí todas as opções para você poder participar. É um conscientizando e um dia nós chegamos lá e a nossa nação, 200 e poucos milhões de brasileiros aí, hoje em dia com a internet, são os meios que não são difíceis de se chegar, né? Os números que o general apresentou são números da Embrapa, tá? Números interessantes que vale a pena você e eu conferir aqui, tá? Vamos lá então. Ele diz que no histórico florestal, de mais ou menos de 6 mil anos atrás da Terra, 9,8% das florestas estavam aqui nas Américas, na nossa região, né? Hoje, das florestas, 28,3%. Então, quer dizer, aumentou as florestas aqui na nossa região, mas foi plantado mais ou é porque os outros países destruíram os deles, né? De 64 milhões de quilômetros quadrados de florestas que tínhamos, hoje temos 15,5 milhões, quer dizer, tem 20% do que o que tinha antigamente. Mais de 75% das florestas primárias foram destruídas ao redor do mundo. E na seguinte proporção, por exemplo, a Europa, sem contar a Rússia, ela tinha mais de 7% das florestas primárias do mundo. Hoje, de 7% que tinha, hoje já tem 0,1%. E são esses países que vêm fazer onda e cobrar aqui do nosso país, né? A África, que tinha mais de 10%, hoje tem 3,4%. Então, caiu muito, mais de 60%, 70%. A Ásia, que tinha mais de 23%, e hoje tem menos de 6%, 5,5%, e continua desmatando. Tá? Então, nenhum país tem moral para... Em contrapartida, na América do Sul, que detinha na época 18,2% das florestas primárias mundiais, hoje estamos com 41,4%. Então, das florestas do mundo hoje estão na América do Sul. E o Brasil, seja, vai ser metade das florestas primárias do planeta em pouquíssimos anos, é o Brasil, porque essas florestas na América do Sul, na América Latina, é realmente a região amazônica, né? Então, para ver a diferença que tem o nosso país com os dos outros, que hoje vem nos cobrar, tá? Foi falado sobre o general Mourão, que ele é o vice-presidente, né? Só que ele voluntariamente ele assumiu o quê? O Conselho Nacional da Amazônia Legal. O que é isso aqui? É um conselho que hoje ele preside, tá? Ele é vice-presidente, mas ele tem uma outra função, que é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O que ele é? Ele é o combate aos ilícitos. Então, faz 4 meses que começou, aí que nós estamos falando de intervenção mesmo, intervenção militar, com a Operação Brasil Verde. 4 meses de operação, tá? Apesar do nosso governo esse governo agora ter um ano e 9 meses de mandato, é recente, né? Não são 15, nem 12, nem 20 anos, né? Menos de 2 anos de mandato, né? Hoje a gente fica triste porque tem, como diz o general lá, tem brasileiros natos, né? Aliados a estrangeiros que jamais pisaram a Amazônia, o solo brasileiro, e então brasileiros daqui, redes internacionais, rede de televisão daqui, ONGs daqui, patrocinado por nações interesseiras, né, como a gente falou no nosso solo, né, que apresenta o Brasil hoje como vilão de desmatamento, com números falsos, com incêndio destruindo a girafa da Amazônia, acusações bem mentirosas que o brasileiro sabe que não é verdade, mas o brasileiro fica confortável, não se envolve muito. A gente tem o hábito, aprendeu a não gostar da política, desde a nova democracia, sendo que a política é o que rege, muda a minha e a sua vida, né? Então, aprendemos a não gostar da política justamente porque os que gostam da política estão fazendo política aí, né? Então, redução do desmatamento, responsável pelo crime organizado nas florestas, esse é o objetivo assumido, compromisso já pelo general Heleno lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então, operações conjuntas, meios aéreos, terrestres, aquáticos e tecnológicos, sabe o que resultou isso?
na Operação Verde Brasil, comandada então pelo presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão. Intervenção militar na Amazônia acontecendo nesse momento, tá? Com resultados, tá? O governo federal, desde abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, são 4 meses agora, completando 5 meses de Operação Verde Brasil. 520 milhões de reais investidos. Mas quer ver os números? Tá? Quem que está envolvido? O Ministério da Defesa, são as 3 Marinha, Exército e Aeronáutica, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, né? A Força Nacional de Segurança Pública, o Sistema de Proteção da Amazônia, o IBAMA, o ICMBio, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Todos esses órgãos conjuntos aí estão fazendo a Operação Verde Brasil. Quer ver os números? 2.175 homens e mulheres envolvidos. Isso não é soldado recruta ali do quartel que eu servi ali, não. Isso é efetivo profissional. Desses órgãos, gente profissional, né? 87 veículos, viaturas envolvidos, 3 navios, 21 embarcações, 7 aeronaves. Quer saber o resultado disso? O resultado é o seguinte: apreendido por enquanto 372, até a semana passada, né? 372 quilos de drogas, né? 167 prisões, pessoas presas, 176 tratores envolvidos em desmatamento e garimpo, 184 dragas utilizadas na mineração e exploração de minérios, 112 máquinas de mineração, tá? 14 aeronaves, tá? Isso tudo foi apreendido e foi recuperado 29.476 metros cúbicos de madeira retirada ilegalmente. Foram recuperados 887 embarcações, 329 veículos e foi aplicado 1.380 bilhões de reais em multas nesses poucos mais de 4 meses. Então a intervenção militar sonhada por mim, sonhada pelos patriotas, pelos intervencionistas, ela já está acontecendo. Ninguém derrubou porta, ninguém tirou ninguém do poder, mas essa intervenção está acontecendo, a fiscalização está cada vez mais forte, igual as verbas públicas federais dispensadas para enfrentamento da pandemia. Saiu a verba com dispensa de licitação, mas já saiu a Polícia Federal e está em mais de 7 estados hoje prendendo gente e investigando e várias operações. Então o governo federal está intervindo, tá? Temos uma intervenção militar acontecendo de cima para baixo, e você, cidadão que tem medo, ai meu Deus, porque na minha vida o que vai mudar? Porque... Não, realmente não se preocupe, a intervenção militar não tem nada a ver com a vida do cidadão. Quem faz o trabalho policial é a polícia militar, a polícia civil. Eles têm esse trabalho de defender a sociedade do bandido, do malandro, né? Então não é coisa do exército. Somos contra a intervenção federal, intervenção federal, né? Intervenção militar que aconteceu no Rio de Janeiro, porque aquele não é um trabalho do exército, é um trabalho da polícia militar, que é muito bem equipada, muito bem preparado, só precisa um pouco mais de recurso e de foco e de legalidade, de poder ter amparo judicial para poder praticar, realizar as ações que precisa fazer. Enquanto isso, vai acontecendo devagarinho, pouco a pouco, a nossa intervenção militar, pelo artigo 142, que nós sonhamos, né? É uma intervenção militar constitucional, não é antidemocrática, é pelo artigo 142 da Constituição Federal de 1988. É o governo federal, através do Poder Executivo, realizando essa intervenção para mim e para você, e deixando o nosso país mais forte, mais soberano e que possa brilhar no futuro. Está dado o nosso recado: Operação Verde Brasil é intervenção militar. Parabéns, General Heleno, do gabinete. Parabéns, nosso vice-presidente, General Mourão. A Amazônia é nossa. Selva!